Conversamos a partir de agora aqui em conjuntura com o padre Manuel Henrique de Melo Santana. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom, no sábado passado, o Papa Francisco lamentou bastante, lá no Vaticano, que a Semana Santa desse ano tenha ocorrido exatamente durante esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu indago se não seria mais mais eficiente, mais produtivo se o Papa se dispusesse não só a dar a declaração contrária à guerra, naturalmente, mas ir pessoalmente tentar resolver essas diferenças entre esses dois países. Flávio, bom dia. Feliz Páscoa para você também. Realmente é um desejo, né? E o Francisco tem essa coragem. Ele é disposto, embora a gente reconheça que não haveria muita segurança para ele. Até porque a Igreja Ortodoxa Russa está favorável ao Putin. Então não teria um ponto de apoio para ele. Mas o que ele pôde fazer para dizer o seu pensamento, para dar até ideias e propor mudanças, ele fez. E o Francisco é esse latino-americano que é nosso, que a gente conhece muito bem, e é um cara disposto e sabe qual é o projeto para o mundo, né? Incrível, né? Como é que em pleno século XXI, uma guerra por conta de sei lá... Sem sentido, praticamente. Sem sentido. E a Igreja Católica tem um peso muito forte em situações como essa. Daí essa minha sugestão que o Papa tentasse resolver pessoalmente. De fato. Ele propôs, ele até sugeriu de ir à Ucrânia para se situar lá dentro, mas é perigoso a ida dele, porque não merece confiança. Qual é a confiança que se tem ali? Nenhuma. Nenhuma habilidade para fazer a paz, para contornar os problemas políticos. E aí, eu acho que foi bom o Papa ter segurado um pouco o desejo de ir lá. Bom, vivenciamos a semana passada, a Semana Santa, mais uma Páscoa. Eu pergunto se os católicos demonstram atualmente um pouco mais de conscientização em relação à Páscoa, ao que seja, ao sentido da Páscoa. Olha, a gente passou por um período muito difícil, que foi a pandemia, onde houve vários problemas mundiais, problemas até de efeitos pessoais, não é? Embora a gente tenha hoje começado a avaliar que tudo aquilo deve servir de lição para a gente. É preciso um novo projeto de mundo. Não se pode viver naquele projeto realmente terrível. Então hoje a própria igreja pensa e está pensando, a CNBB, que tem uma boa equipe de bispos e cardeais que estão trabalhando no novo modelo de igreja, no novo modelo até de educação. O tema educação entra por conta desse projeto. Se entende a educação não como sala de aula, mas como um projeto de vida, um projeto de mundo. É preciso trabalhar depois da Covid, eu fiquei com alguma dificuldade de falar, mas terrível, viu? Você passar por tudo aquilo. É verdade que eu passei bem recebido na Santa Casa, com o doutor Humberto Gomes e a equipe de médicos que me serviram muito bem, graças a Deus. Mas ainda restaram sequelas, né? As sequelas ficam, viu? Fica a sequela da voz, fica a sequela
da memória, que às vezes falha, e é terrível, rapaz. Sequela que a gente não imaginaria ter tão cedo. Sobretudo o entubamento que eu passei na UTI, esse entubamento estraga a vida da gente. Não tenha dúvida. Realmente foi um momento muito difícil esses 2 anos pelo qual passamos o mundo inteiro com essa tal de Covid. Mas eu pergunto ao senhor, Padre Manuel Henrique, depois desses 2 anos de pandemia em que as pessoas foram obrigadas a se ausentar das atividades presenciais nas igrejas, como é que foi essa Páscoa? Já nessa fase de quase pós-pandemia, ainda tem um restinho, mas quase pós-pandemia. Como é que foi? Houve maior... foi dentro da expectativa da igreja a presença de público? Foi, nos houve eventos? uma euforia, até eu diria, uma euforia da volta a tanta gente na igreja, em procissão. Isso aí é uma euforia, até eu diria, sem muito julgamento, sem muito juízo. Simplesmente não se trata de voltar. Se trataria de voltar... Com cuidados. Com cuidados ainda, né? Porque não acabou. Os Estados Unidos estão voltando, né? A Índia também, a China, aliás, está com um problema sério. E nós também precisamos nos cuidar. Quer dizer, houve essa euforia. Agora, uma euforia, às vezes, sem muita reflexão, sem muita consequência. Deveríamos medir melhor o que houve, porque saímos e porque estamos voltando. Realmente merecemos voltar? O que é que deve ser feito de novo agora? Bom, no caso aqui de Maceió, de Alagoas, o arcebispo Antônio Muniz, Dom Antônio Muniz, considerou isso antes de ter acontecido, o que eu vou falar, considerou que não havia necessidade de se realizar shows durante esse período de Semana Santa. E terminou que aconteceram 2 episódios no sábado. Aqui em Maceió, desviaram um trânsito inteiro na saída de Maceió para o litoral norte, por causa de um evento festivo ali na orla de Jatiuca, Cruz das Almas, Jatiuca. Paripueira foi até um pouco pior. Houve um show exatamente na hora da missa, exatamente ao lado da igreja. Terminou que a missa só pôde começar depois que acabou o show. Como é que o senhor avalia esses episódios? Eu avalio como falta de juízo, porque numa avaliação mais séria, até mesmo por conta dos problemas de concentração humana, deveria-se ter mais cuidado. E o próprio governo alertou contra isso, né? Mas nem todo mundo pensa. Depois daquele afã de voltar aos shows, toda a turma de música queria voltar a atuar, né? Para poder receber seus dinheiros, que tudo paralisou. E eles ficaram na pior, né? Então tudo isso não foi levado em conta. Daí os exageros. Vamos ver o carnaval agora, né? Semana que vem agora é carnaval. Isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Carnaval fora de época, bom. Fora de época, é. Eu tenho meus receios ainda, mas o pessoal está com todo afoito, né? Vão fazer como se nada tivesse acontecido, que tivesse esbarrado a data do carnaval. Vamos ver. Bom, passada essa época de Páscoa, de Semana Santa, qual é a programação da igreja para esse restante de ano, em termos de eventos? Olha, tem todo o calendário litúrgico, né? Tem agora a Páscoa, logo depois tem como é que eu diria? A programação litúrgica, que vem Corpus Christi, vem a celebração das festas de padroeiro, né? Isso aí não pode parar, embora houve uma parada, um desestímulo muito grande
a gente não encontra mais a mesma euforia que havia nas celebrações. Então isso precisa voltar com reflexão, com maturidade, não de qualquer maneira. Entende? Isso aí eu acho que... E daí para frente a gente vai levar a programação, que é a litúrgica, que vem agora Corpus Christi, que depois vem São João, que é uma festa nossa e também não é nossa, né? Porque é da cultura nordestina, e aí vai até o final do ano. Bom, o que dizer da campanha da fraternidade desse ano? Tem alcançado o resultado ao que se propôs? Que o tema principal foi educação. Não se alcançou muito bem. Primeiro, o tema não é muito claro. Precisaria da igreja explicitar melhor o que ela entende por educação, que não é só questão de professor e aluno, não é questão de sala de aula, mas é questão de um projeto maior, de sociedade, um projeto de mundo novo, onde as pessoas deveriam colaborar para o crescimento de uma nova humanidade. E aí precisa pensar a economia, a cultura, precisa pensar uma série de coisas que possam estar dentro de um projeto que faz parte do Evangelho e que faz parte da própria caminhada da igreja. Quando a igreja escolheu a educação, escolheu pensando nesse projeto maior. Bom, chegamos ao final dessa entrevista com o padre Manuel Henrique de Melo Santana, aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 525 da Claronet. Muito obrigado ao padre Manuel Henrique, muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.